Olá você, de repente você está vivendo um momento difícil, um momento que está bagunçando a sua vida, mas a comunicação ela pode muito em te ajudar. Porque quando a comunicação ela está defasada, quando a relação está realmente comprometida nesse segmento, é natural que venhamos a nos sentir isolados, sozinhos e de alguma forma ainda hã, eh, sem esperança, sem direção. Existe uma turbulência mental em nossa forma de pensar, porque basicamente quando chegamos ao ponto de nos sentirmos retraídos, isolados, é, é porque alguma fase nova, alguma coisa nova está para chegar na sua vida. Eu posso falar isso porque se eu parar para fazer uma introspecção na minha, eu vou detectar momentos onde eu passei por momentos difíceis, que parecia que não tinha saída, mas aquilo me levou a um novo momento, a um novo processo de maturidade. E esse processo acontece com todos nós. Mas o importante nesse momento é que tenhamos a consciência. É, é sobre isso. É que tenhamos a consciência de que, enquanto há vida, vamos passar por desafios. Esses desafios, na maioria das vezes, ele vem de forma muito silenciosa. E é por isso que nos sentimos, às vezes, isolados, perturbados, confusos, sem direção, pessoas se afastam. É mais ou menos isso que acontece? Se não aconteceu com você ainda, se prepare, porque é um processo natural. É um processo natural. Mas não se apavore, mesmo que as circunstâncias sejam assim, realmente muito difíceis de encará-las. Porque, na verdade, existe uma confusão sobre o que é mental, sobre o que é emocional e sobre o que ainda é espiritual. Às vezes a nossa necessidade ela é material, é isso? É um desejo, é um sonho, é uma conquista, uma compra. Talvez são esses motivos que estão te levando a uma confusão, a um desânimo, a uma falta de esperança, a olhar para si e achar que você não tem participação nenhuma nesse mundo, na existência do outro. Mas na verdade a nossa participação aqui é justamente essa: é sermos úteis à vida do próximo. E vai chegar um momento que você pode conquistar o bem material, eh, uma vida financeira, estável, talvez muitas amizades ou, de repente, até mesmo uma escassez de pessoas ao seu redor. E acredite, é o universo disfarçado, né, tentando te provar, te mostrar que o que Deus tem para a sua vida é algo muito além do que você possa ter imaginado até os dias de hoje. E eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de religião. E olha bem, vou falar muito dessa questão aqui nos vídeos ao redor, espalhado aqui no nosso canal. Mas é sobre espiritualidade. É sobre a conexão que devemos ter com a nossa vida espiritual. Por exemplo, o celular que está nesse momento aqui transmitindo essa mensagem, permitindo que eu grave essa mensagem para você, ele precisou ser abastecido de alguma forma, certo? O carro, ele precisa ser alimentado de alguma forma, correto? A bicicleta, para ela ter a rotação necessária, você precisa imprimir nela o quê? Uma energia, que é o seu ato de movimentar-se. E aí que está o pulo do gato. É o movimento. Devemos estar em movimento. Mas que movimento é esse, Noel Júnior? Me fala, esclarece melhor esse assunto. Pois é, momentos difíceis, ou tido como difíceis, porque a gente não está acostumado a enfrentar os problemas de frente, é tido como uma grande oportunidade para que possamos se reinventar, para que possamos, de fato, acreditar ainda mais no potencial que nós temos aqui dentro. No potencial que Deus nos deu já pronto, nós somos uma máquina humana pronta para poder fazer algo de extraordinário em nossas vidas e na vida, em especial na vida do próximo. Que a palavra diz lá, né, em algum momento da Bíblia, que se quer agradar a Deus, venha a servir o outro.
Então a gente pode servir o outro de inúmeras formas. Inúmeras formas. E é sobre isso. É sobre servir. É sobre fazermos uma análise interna sobre qual é o nosso motivo da existência aqui na Terra. Por que fomos escolhidos em milhares de espermatozoides naquele processo de fecundação para que possamos estar aqui hoje? Você já parou para pensar nisso? Porque isso me incomoda. E é justamente por isso que eu estou aqui agora. É justamente por isso. Porque eu estou incomodado. Eu cheguei a uma fase que não dá apenas para reter o conhecimento. Não dá apenas para reter as experiências. Não dá apenas para deixar com que as lágrimas tenham caído e que elas não se transformem em algo que seja, no mínimo, útil para alguém que vai estar assistindo esse vídeo nesse momento. De repente é você. De repente é você que foi escolhido ou escolhida para estar aqui agora para poder me ouvir. Porque eu passei por inúmeras fases. Fases que parecia que não eram um beco sem saída. E aí qual era a estrutura que eu usava para fugir dela, para vencer ela? Conhecimento. Seja conhecimento na palavra do Senhor em especial, ou seja um conhecimento técnico. Eu gosto muito de estudar, de buscar performance, auto-performance, de ser uma pessoa melhor em alguns pontos que eu analiso que precisa ser melhorado, porque a gente nasce sim com dons, a gente nasce sim com desenvolturas, mas no decorrer da nossa jornada tem certas áreas da nossa vida que precisa ser lapidada, precisa ser potencializada. Então eu tenho aqui vários livros, né, seja de espiritualidade, seja na área de mentalidade, de desenvolvimento pessoal num todo, e isso é para que eu possa ser uma pessoa melhor na vida do outro, sim. Que eu possa reconhecer também o quão importante eu sou para Deus. Eu tenho sim a importância para Deus, senão Ele não teria me colocado nessa geração que estamos enfrentando agora, vivendo agora, com tanta revolução tecnológica, com tanta revolução na área da comunicabilidade, né? Se você para perceber, as maiores invenções das últimas gerações, dos últimos momentos na tecnologia, nesses grandes hubs de negócio, é na área da comunicação. E você para analisar as redes sociais. Toda hora é um aplicativo novo, toda hora é algo novo para a rede social, para te colocar sempre em contato com o próprio sistema ou com o próximo, sem que você saiba quem está te assistindo, como agora aqui. Eu estou aqui diante de um mecanismo, de uma estrutura que antigamente precisava de uma câmera, ou até de uma câmera, né? E ainda é válido a câmera, mas hoje eu estou usando um dispositivo que é um celular, conectado a um pedestal, certo? Que está possibilitando eu transmitir essa mensagem para você, que eu não sei quem é, mas eu espero que ela tenha uma serventia gigantesca na sua vida. Que o seu interior seja tratado, que a sua mentalidade comece a ter sentido e que você entenda que tudo é uma fase e fases passam. Fases passam. Fala para você, a minha fase está passando. É só uma fase, ok? Combinado? É uma fase. E fases passam. Só que para essa fase passar, para que você esteja num degrau acima, você precisa se potencializar. Você precisa acreditar que você não nasceu para viver para viver da forma que você vive. Você nasceu para ser alguém que tenha valor para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus familiares, mas em especial para o Senhor. Sim, eu sou cristão e nem por isso eu sou perfeito. E não há perfeição, certo? E é justamente por isso que eu estou aqui, para que as minhas dores elas sejam colocadas à tona, elas sejam sim colocadas de uma forma real para você, de forma que você entenda que todo mundo passa por momentos difíceis. Você pode pegar um jogador de futebol, uma celebridade, alguém com muita fama, certamente, se ela está sorrindo diante das câmeras, em algum momento ela está chorando por trás delas. Porque não há aquele, por mais bem-sucedido que seja, que não consiga viver um momento de solidão ou ainda de solitude, porque se faz necessário. Se faz necessário porque precisamos
ter o nosso momento de introspecção interna. Precisamos ter o nosso momento de avaliação para que, de alguma forma, você seja elevado à necessidade de entender que Deus é necessário na sua vida, que você precisa acreditar nos potenciais que Deus te deu. E tudo isso faz parte desse processo louco que a gente vive. Eu estou aqui hoje, mas eu tenho, de alguma forma, é, evitado viver esse momento. E não é por falta de vontade, e não é por falta de capacidade. Não, são as coisas que vêm acontecendo ao nosso redor e às vezes a gente que se deixa levar muito pela questão do perfeccionismo acha que o momento ainda não é o ideal. Eu simplesmente estou aqui testando esse cenário, tá? Eu estou aqui testando a luminosidade que está vindo da janela para ver se de alguma forma esse vídeo possa fazer algum sentido, né? E certamente ele vai para o ar do jeito que está aí, porque eu estou cansado de esperar o melhor momento. Como se o melhor momento fosse um grande evento. E o melhor momento, de fato, pode estar sendo esse aqui, né? Onde eu estou conversando com você, abrindo o meu coração, tentando lembrar de alguns assuntos que possam ser uma dor no seu peito, uma dor na sua alma, uma dor na sua mente, quando na verdade existe solução. Existe solução. E a solução não está nos lugares que muita gente acha que é o caminho. Por exemplo, uma vida depressiva, de dentro de um quarto escuro, ou simplesmente uma vida nas drogas, ou uma vida ainda nas bebidas, ou uma vida vivendo simplesmente isolada, porque existe uma diferença entre solidão e solitude. Na solidão, você se isola, se fecha e parece que o mundo, de fato, pum, deu um apagão. Mas na solitude, não. Na solitude, em alguns momentos, ela é muito necessária. Eu vivo o meu momento de solitude, mas eu vivo o meu momento de solitude sorrindo, alegre, buscando, incomodado, provocando, em movimento, seja da forma que for. Mas, Noel Júnior, o que seria estar em movimento de um momento de solitude? Prospectando, lendo, pesquisando, buscando, sei lá, busca no seu passado alguma coisa que possa fazer presente e sentido para o seu futuro, ou para o seu presente nesse momento. Porque é importante que possamos viver um dia de cada vez. A própria palavra diz que não existe um amanhã, que temos que viver o hoje, correto? Então faça valer a pena o hoje na sua vida. Eu sei que às vezes pode parecer fácil falar e nem sempre viver. Eu já passei, gente, por isso. Eu tô, é, eu estou assim podendo viver isso a qualquer momento. Eu posso estar vivendo isso agora, por exemplo, mas me sentindo útil, me sentindo feliz, me sentindo necessário por estar aqui tentando colocar alguma coisa para fora. E que isso realmente possa fazer sentido, porque a minha intenção é me conectar a você. Porque existe poder nas conexões. Eu falo sobre isso. Eu te convido depois a acessar aqui o meu site pessoal, que é o www.noeljunior.com.br. Ele foi transformado em um meio de transbordo, onde alguns temas que às vezes eu tenho necessidade de estudar ou de entender, ou até mesmo um tema duvidoso, e aí eu entro numa camada de estudo, de pesquisa, e aí acaba surgindo um artigo genial, maravilhoso, e que aí eu, não é só pela minha capacidade de gerar, né? Mas eu sinto que é Deus falando no meu coração, tipo assim, vai em frente, produz esse conteúdo. Alguém pode estar precisando ler, alguém pode estar precisando saber da existência dele. E da mesma forma que está escrito lá no portal, eu estou aqui gerando esse vídeo que é um grande desafio para a maioria das pessoas, né? Colocar o seu rosto na frente de uma tela, colocar a sua voz para fora e gerar, sair falando por aí. E é sobre isso. Eu me sinto agradecido a Deus por ter amanhecido nesta manhã, de ter vindo aqui simplesmente testar um cenário, mas algo me diz que esse conteúdo pode ser levado ao ar, talvez sem edição alguma, e eu espero que seja assim também os próximos, de forma que você possa se sentir tocado e tocada
para que você saiba que você não foi projetado em vão. Você não é um acaso, você não é um tropeço. E aí, tum, do nada você apareceu. Não. Mas já que você está aqui, faça a diferença na vida do outro. Faça a diferença na vida do próximo. Nem que seja com um bom dia ao passar por alguém. Tem pessoas que já ignoram o bom dia. Tem pessoas que já ignoram de uma forma larga a relação com o outro ser humano. Né? O digital é necessário, o digital chegou para revolucionar, chegou, mas também se você não tiver controle digital, ele vai te afastar das pessoas. Ele vai criar um campo de força, um domo, de tal forma que você não vai conseguir mais ter aquela necessidade de se relacionar com o próximo. Mas isso não pode morrer. E eu peço a você, não deixe isso morrer. Não deixe. Nem que seja pelo digital, nem que seja usando um mecanismo tecnológico para falar e chegar ao conhecimento das pessoas. Numa hora determinada, essas pessoas vão vir até você, você vai estar caminhando por aí, alguém vai te conhecer, vai te agradecer, e não há nada mais sensacional do que agradar a Deus e ouvir de alguém que você é, foi assim, algo importante na vida dela. Isso já me aconteceu quando eu escrevia muito, quando essas facilidades de vídeo, de exposição ainda não existia, eu escrevia através de um blog que eu tinha e até mesmo através de mensagens, as pessoas às vezes me abordavam e agradeciam pela mensagem ter ido ao ar. É que de alguma forma aquilo foi útil para aquele momento daquela pessoa. E eu peço a você para que você não desista. Não desista de ser quem você é. Não desista de ser filho amado e filha amada desse Deus lindo e maravilhoso que te projetou e colocou nesse mundo, para que você faça a diferença, para que você exerça o chamado, para que você exerça o propósito. E muitas das vezes o propósito está dentro de você, naquilo que você é bom em fazer. É, é na culinária, é no falar, é no ser popular, é no desenho, é numa escrita. O propósito está dentro do seu DNA. Ele está aqui dentro de você, só que você precisa reconhecer isso de uma vez por todas. Você precisa ser e se permitir a ser um soldado ou uma soldada do reino, tá certo? Exercendo o seu chamado, o seu propósito, naquilo que você é bom em fazer, tá aí dentro de você. Faça uma revisão interna aí que você vai descobrir que o que é bom em você pode ser o seu propósito de vida. E quando isso chegar na sua consciência para valer, você vai virar uma bomba atômica positivamente falando de tanta gente que você pode impactar com a sua alegria, com o seu jeito de ser, com o seu sorriso, com o seu olhar, com a sua comunicação, com o seu vestir, com o seu estilo. O importante é você levar a mensagem, mas a mensagem que impacta, uma mensagem que gere valor na vida das pessoas, ok? Muito obrigado pelo seu tempo de qualidade, uma oportunidade imensa de estar aqui com você. Eu sou Noel Júnior, filho do Criador, ok? À disposição para servi-lo e para te servir. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de clicar nesse sininho aqui, porque talvez alguém possa estar precisando ouvir o que eu acabei de relatar para você. Um forte abraço, até a próxima.